O que era para ser apenas uma monitoria para melhorar o currículo dentro da universidade se transformou em um pesadelo para uma estudante de Sergipe. Claro, porque a gente nunca espera que isso vai acontecer com você. Você acha que está segura no ambiente universitário, mas você não está, é tudo uma fachada. O ingresso na universidade pelo ProUni foi usado para aumentar o sofrimento da estudante. Eles começaram a investigar minha vida toda, começaram a dizer que eu era baixa renda, que eu não deveria ter na faculdade. Foram meses de assédio do professor até a universitária decidir denunciar. A reportagem completa você vai ver ainda nesta edição do Interesse Público. E veja também. Na semana em que se comemora o Dia do Consumidor, vamos saber o que o Ministério Público tem feito para evitar o golpe da falsa moeda virtual. A Justiça do Ceará atende pedido do Ministério Público e considera ilegal a antecipação da cobrança do DPVAT. E na terceira reportagem da série especial sobre comunidades tradicionais no Brasil, os Calungas. E ainda, sobre o tema, uma entrevista com o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Ceará, uma liminar da Justiça Federal garantiu proteção aos motoristas e vítimas de eventuais acidentes, independentemente da data de pagamento do DPVAT. A medida foi possível após recomendação do Ministério Público Federal sobre ilegalidade na antecipação do pagamento do seguro obrigatório. Carros, motos, caminhões, bicicletas e pedestres em ritmo acelerado. Assim é o trânsito da maior parte das capitais brasileiras. E a pressa, muitas vezes, gera acidentes, que assim como o grande fluxo de veículos nas ruas, se tornaram comuns. O que muita gente ainda não sabe é que, em caso de acidentes, as despesas que a pessoa machucada venha a ter com médico, hospital, remédios e tratamentos podem ser restituídas pelo seguro DPVAT em até 30 dias. O DPVAT oferece coberturas para 3 naturezas de danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. As despesas são restituídas pela seguradora Líder, a mesma que recebe em todos os estados brasileiros anualmente do seguro obrigatório, pago juntamente com o IPVA. No Ceará, em 2017, assim como nos anos anteriores, o pagamento era feito conforme o calendário de licenciamento do veículo. Só que esse ano, a seguradora quis antecipar a obrigatoriedade do pagamento para até 31 de janeiro, fato que o Ministério Público Federal considerou ilegal, interviu e a Justiça acatou. Os motoristas que não pagaram o seguro obrigatório não poderão ser multados pelos órgãos de fiscalização que vão seguir o calendário definido pelo último número das placas. Ou seja, eles precisarão quitar todos os débitos para garantir o licenciamento. Este sim, se estiver atrasado, renderá autuação e até apreensão. Vítimas que não seja o proprietário, esses estão cobertos, mas o proprietário estaria, portanto, sem seguro, em eventual sinistro. E essa questão está agora com uma decisão judicial da 8ª Vara do Ceará, assegurando também ao proprietário o direito, não é, ao seguro no caso de eventual sinistro. Portanto, não há qualquer prejuízo para quem paga o DPVAT no licenciamento. Enquanto não há uma unificação das cobranças do seguro e do imposto ao licenciamento, o Detran continuará enviando, junto com a correspondência de cobrança do licenciamento, o boleto do DPVAT para os motoristas que não tiveram pago o seguro. E nós temos aí, atualmente, uma liminar que garante para aqueles que ainda não paguem no vencimento indicado pela seguradora, que paguem junto com o calendário de licenciamento, garante a esses a cobertura do seguro. Então, é uma questão, não que nós tenhamos sido pegos de surpresa, mas sim a população como um todo, por causa dessa divulgação talvez tardia. Nas ruas, teve motorista que pagou logo o seguro.
Já outros que esperaram conseguiram um tempo extra. Paguei porque é melhor você pagar de uma vez logo do que depois você ficar correndo atrás. Paguei não, vou deixar para pagar no dia que eu for pagar, final da praga. Na semana em que se comemora o Dia do Consumidor, uma novidade que está mexendo com o bolso de muitos tem chamado a atenção do Ministério Público. Estamos falando da moeda digital. Isso porque tem circulado pela internet uma falsa moeda que tem levado muita gente a passar de investidor a vítima. Vamos ver com a Madeleine Machado mais informações sobre o caso. Tão logo o mercado se aqueça, tão logo o volume de operações aumente, eu vou passar a comprar mais moedas, sim. Cleiton Oliveira viu na moeda virtual a oportunidade para fazer o dinheiro dele multiplicar. Desde 2014, eu venho desalocando mais capital de investimentos de renda fixa e até mesmo de mercado de ações para o mercado de criptomoedas. O sistema de registros utilizado é a cadeia de blocos ou blockchain, que garante a segurança das operações realizadas por criptomoedas. As bitcoins são uma delas. Mas o que é a moeda virtual? Um assunto que não é tão novo, mas que só agora tem chamado a atenção das pessoas. Eu escuto falar do Bitcoin e, sei lá, não sei mais nada. É uma moeda que não tem mais um lastro físico. É como se um banco fosse virtual e você despejasse o lastro virtualmente. Ela é baseada em um valor de troca unicamente exclusivo de meios virtuais, por assim dizer. É mais ou menos isso. As moedas virtuais ou criptomoedas são usadas para realizar transações de forma virtual. Elas não são consideradas oficialmente como dinheiro, nem são controladas por bancos ou governos. Assim, elas não sofrem inflação. Porém, elas possuem cotações, tal como o dinheiro tradicional, e podem ser trocadas por eles. Para facilitar compra e venda pela internet, o Bitcoin ou moedas, criptomoedas, né, elas são adequadas. Então, é uma vantagem. Outra vantagem, tem a valorização, né? A desvantagem, tem a desvalorização. E a desvantagem pode ser, obviamente, ser lesado alguém que acha que comprou algo que estava no mercado e foi criado e por uma quadrilha e com isso, e vai reclamar para quem? Esse é que é o grande problema. Preocupado com este mercado financeiro por trás da tela do computador, o Ministério Público Federal vem discutindo as fraudes e regulamentação de moedas virtuais no país. Isso porque as criptomoedas que hoje apresentam uma supervalorização podem também apresentar uma desvalorização. Para o Ministério Público Federal, a circulação de moedas virtuais ainda não oferece riscos à economia brasileira. As moedas virtuais são um fenômeno existente nesse momento na sociedade virtual. Ela, claramente, em relação às duas funções mais clássicas da moeda, uma de unidade de troca por mercadoria e outra de reserva de valor, ela atende uma dessas funções, que é ser um meio, uma unidade de troca. Não atende, no entender do Ministério Público, ser uma reserva de valor, mas isso é uma outra questão. E como um elemento do cenário consumerista, deve ser regulado para que haja maiores garantias, tanto para o consumidor que investe em moeda virtual, quanto para o próprio operador financeiro que comercializa as moedas virtuais. Ainda segundo o procurador, diferente do que muita gente pensa, as moedas virtuais são forte aliadas na descoberta de lavagem de dinheiro. Uma moeda virtual ela é comercializada por meio de transações registradas no chamado blockchain, que por si só já é uma revolução. O Ministério Público consegue mapear todos que fizeram compra daquela moeda virtual. E com isso consegue pegar naquela comercialização todas as pessoas envolvidas naquela atividade criminosa. E será que podemos dizer que as moedas virtuais representam o futuro da economia do país? É uma aposta muito boa, porque tudo está se transformando para a internet. Tudo está se tornando virtual. Então você vê que isso é a própria evolução do tempo.
Pesquisa revela que 7 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de assédio na universidade. Ministério Público Federal discute em Sergipe violência de gênero no meio acadêmico. É o que você vai ver depois do intervalo. O Interesse Público volta já. Sete em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Sabe onde? Dentro da sala de aula. A pesquisa foi feita por uma organização não governamental com alunas de graduação e pós-graduação em instituições públicas e privadas de todo o país. Preocupado com o aumento dessas denúncias, o Ministério Público Federal começou a agir em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil para coibir a prática. A reportagem é de Sayonara Ija e Marcelo Baroni. Você acha que está segura no ambiente universitário, mas você não tá, é tudo uma fachada. E quando você abre a boca para poder denunciar, parece que todo mundo se vira contra você e de vítima você passa a ser o réu, digamos assim. Era para ser apenas uma monitoria para melhorar o currículo dentro da universidade, mas não foi bem assim. Foram meses de assédio do professor até essa estudante decidir denunciar. O meu medo de tudo era sair da universidade e ser destituída, porque a pressão foi muito grande. Minha foto começou a circular nas redes sociais como se eu fosse a culpada de tudo. Eles começaram a investigar minha vida toda. Casos como estes são mais comuns do que imaginamos. Era um professor que... ele era daquele tipo, ou você de certa forma faz o que ele queria, da forma que ele queria, ou você seria marcada, quesito nota, ou até difamada mesmo. O assédio sexual ele pode acontecer em qualquer lugar. No trabalho, em casa, no transporte público, na rua e até, como a gente viu agora nesses exemplos, nas salas de aula e nos corredores das universidades. Preocupado com o número de casos que aumentou, o Ministério Público Federal começou a discutir o problema, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. É inadmissível que em pleno século XXI isto ainda esteja acontecendo e mais grave nas nossas universidades, onde devia estar a essência, os maiores exemplos de respeito à dignidade da pessoa humana e principalmente as mulheres. Junto aos procuradores e advogados, a ideia é encontrar soluções para penalizar assediadores e responsabilizar as instituições se houver omissão. A gente traz na audiência pública tanto orientações para as mulheres vítimas de assédio sexual, quanto para as instituições, para que elas tragam realmente uma organização, tenham uma rede de proteção, apoio, monitoramento e acompanhamento desses casos de assédio sexual. A promotora apresentou uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, que mostra que a maioria, 67% das mulheres universitárias já sofreu algum tipo de assédio no ambiente acadêmico, 56% sofreram assédio sexual e 28% sofreram violência sexual no ambiente acadêmico. É importante fomentar esse diálogo para que as pessoas se encorajem cada vez mais para denunciar, entendam o fenômeno, como ele acontece, a forma, às vezes, silenciosa como acontece e para que tenham o entendimento de que as vítimas não podem permanecer no silêncio. Entre os encaminhamentos apresentados na audiência estão a criação ou ampliação do canal específico voltado para a prevenção e o recebimento de casos registrados como violência de gênero, treinamento de servidores para atuar no recebimento de denúncias e a possível criação de uma ronda de prevenção. Não quero vingança, mas eu não queria que outras meninas passassem pelo mesmo constrangimento que eu passei. Você sabia que tatuagem não pode ser motivo de reprovação em concurso público?
O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição de tatuagens para candidatos a cargos públicos estabelecida em leis e editais de concursos públicos. A proibição só é admitida quando a mensagem violar leis, exaltar organizações criminosas, pregar qualquer tipo de preconceito, consumo de drogas ou prática de crimes. Tatuagem é liberdade de expressão e não impede a aprovação em concurso público. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Na terceira reportagem da série sobre comunidades tradicionais no Brasil, os Calungas da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E ainda uma entrevista com o subprocurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Depois do intervalo, até já! A série especial sobre comunidades tradicionais no Brasil traz hoje uma reportagem sobre os quilombolas. Nossa equipe visitou o território onde descendentes de escravos vivem há mais de 200 anos, na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Ainda hoje, eles lutam pela posse definitiva do território tradicional e têm o apoio do Ministério Público. É improvisada e acompanha rezas, giros e música. Essa é a folia dos Calungas. Essa folia é uma promessa que a gente sempre faz para livrar de algumas doenças, sabe? Que aparecem aqui na comunidade. Os Calungas são descendentes de escravos fugidos e libertos das minas de ouro. Formaram comunidades isoladas entre os municípios de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Atualmente, existem 39 comunidades calungas em Goiás. Segundo a Associação dos Quilombolas, são cerca de 2.000 famílias e mais de 7.000 pessoas. Eles vivem do que plantam e também exploram o turismo. Totalmente diferente do que eu esperava, muito mais surpreendente, muito legal, o povo muito... enriquecedor. O dinheiro que entra com o turismo é administrado por associações e ajuda as comunidades a se manterem e ter acesso a serviços básicos. O quilombola ele nunca tem um recurso para acudir àquela doença na hora, né? Então ele vem até a associação, pede a associação do engenho, pede essa ajuda e a associação, mediante as notas fiscais ou pedido de exame, libera esse recurso. A posse definitiva do território tradicional calunga, que é de mais de 260 mil hectares, é uma luta que já ultrapassa várias gerações. Só com esse direito garantido é que as comunidades vão conseguir ter acesso com mais agilidade a políticas públicas e sociais e manter a cultura quilombola. Em 2015, os calungas receberam do INCRA o contrato de posse definitiva de 31 mil hectares. Mas o processo para a regularização do restante, segundo o presidente da Associação dos Calungas, é lento e difícil. A meta principal da gente é que regularizar toda essa questão do sítio histórico, né? Então, assim, a gente tem... às vezes as pessoas falam, mas vocês têm muita terra. Não, a gente, pelo total de gente, a gente tem pouca terra ainda. A gente queremos mais ainda. Nós queremos lutar pelas nossas terras, para a gente ter... desenvolver a comunidade, desenvolver e buscar alguns recursos também. O Ministério Público Federal acompanha de perto os calungas em Goiás. Infelizmente, nós temos pouquíssimas terras quilombolas regularizadas no Brasil. A maioria dessas comunidades sobrevivem nesses territórios com uma posse precária dessas áreas
e sendo constantemente pressionadas pelo avanço da nossa sociedade sobre esses territórios, né? Segundo o INCRA, o trabalho para regularizar as terras quilombolas nunca parou e é lento devido à burocracia. Nós temos hoje cerca de 65 mil hectares já nas mãos dos quilombolas, que foram desapropriados. Nós temos nesse momento também equipes que estão fazendo trabalho de vistoria e avaliação imóveis lá no território Calunga. Para nós tem uns lados que a escravidão parece que ainda não acabou. Você acompanhou ao longo da série de reportagens sobre comunidades tradicionais aqui no Interesse Público a atuação do MPF para defender as minorias indígenas, quilombolas, a população calunga. Hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador desse trabalho, o subprocurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Doutor Luciano, obrigada pela presença. Uma satisfação. Doutor Luciano, qual a importância da preservação dessas comunidades tradicionais e existe uma estimativa de quantas são no Brasil? Com esse nome abrangente de comunidades tradicionais, nós incluímos, para além das comunidades indígenas, populações ciganas, comunidades quilombolas e também outras comunidades que têm um modo de ser e viver muito particular, como os geraizeiros, as comunidades de fundo de pasto, os caiçaras, pescadores artesanais, ribeirinhos. Em verdade, são grupos humanos que têm uma forma de interagir com o território ou diretamente entre si, com uma forma de organização social e um modo de expressar a sua vivência que faz com que sejam essenciais à própria pluralidade e diversidade do povo brasileiro. O reconhecimento do território, então, é fundamental para a manutenção dessas culturas. Em algumas comunidades, o que dá identidade ao grupo é o território e o território é identificado pela comunidade. É assim com os quilombolas, é assim também com os indígenas e com as comunidades ribeirinhas. Os ciganos, por outro lado, embora vários grupos já estejam sedentarizados, usam o território como espaço de passagem e, especialmente, vão ao encontro de outros grupos humanos com os quais interagem para a venda de seus produtos e de serviços. Você falou dos ciganos, também foram tema de uma audiência pública na Paraíba, de 2 audiências na Paraíba. O que o MPF apurou nesses casos? Nós começamos um trabalho com os ciganos 27 anos atrás. Eles estavam a 100 metros da escola e sem acesso à escola. Não tinham acesso à educação, uma discriminação para a realização da atividade de trabalho, sempre muito vulneráveis às investidas da polícia, indocumentados, um processo de insuficiência de documentação, registro de nascimento e carteiras de identificação, e tudo isso fruto da falta de atenção do poder público em reconhecer a sua existência e ir até lá para realizar os serviços públicos necessários. Doutor Luciano, nós tivemos recentemente uma importante notícia envolvendo os quilombolas e quem traz para a gente essa notícia é o repórter Galton Sé. Vamos acompanhar? O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto que regulamenta procedimentos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. A decisão da Corte seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República e coloca fim a um julgamento que começou em 2012. De acordo com o decreto, o INCRA é o responsável pela emissão do título de posse. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, existem 2.040 comunidades quilombolas no Brasil. Nós vimos então que essa é uma importante notícia sobre a demarcação de terras quilombola. Doutor Luciano, o entendimento do STF seguiu o entendimento da PGR. De que forma o Ministério Público e a PGR se posicionou nesse caso? Essa é uma decisão extraordinária do Supremo. E o Supremo começou o ano de 2018 com essa pauta social afirmando os direitos constitucionais de maneira extraordinária. O Ministério Público compreendeu que aquele ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 68, era em si revestido de toda a força normativa necessária para fazer com que o Estado brasileiro, o poder público, materializasse na prática o reconhecimento às comunidades quilombolas, a sua
titulação como comunidade e, ao mesmo tempo, com a propriedade. É uma extraordinária celebração que nós temos, e a maioria que se formou densamente está expressando que a posição que o Ministério Público vinha materializando em várias ações ao longo desses 30 anos de atuação em defesa dos quilombolas, e particularmente naquele caso concreto, estava correto na sua abordagem da interpretação constitucional, qual seja de reconhecer que a própria Constituição já dizia que a União Federal já podia materializar o reconhecimento dos territórios quilombolas. Excelente, doutor Luciano, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Sou eu a agradecer. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, manifestou apoio ao Ministério Público do Rio de Janeiro nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, mortos a tiros no dia 14 de março. Raquel Dodge garantiu que o crime não ficará impune e que não faltarão recursos e meios para que seja rapidamente desvendado. Raquel Dodge ressaltou ainda a importância da participação da Polícia Federal nas investigações. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro recebeu o diploma de mérito do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. A homenagem é concedida a personalidades e instituições que se destacaram no combate à corrupção. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, criada em 2016, já recuperou mais de 450 milhões de reais aos cofres públicos. 37 pessoas foram condenadas, apenas que somam quase 500 anos de prisão. E se você perdeu alguma das nossas reportagens ou quer rever, acesse mpf.mp.br. O programa na íntegra está na internet, youtube.com/tvmpf. Para entrar em contato com a gente, basta escrever para o e-mail que aparece aí na sua tela. O Interesse Público de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você na semana que vem. Até lá!